A inteligência artificial está cada vez mais integrada ao nosso cotidiano e nas eleições municipais deste ano ela deve estar presente também. Eu vou conversar sobre esse assunto agora ao vivo com a Isabela Damasceno, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB em Minas Gerais. Está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda, doutora. Bom dia, tudo jóia? Sempre é um prazer falar aqui no jornal e dar nossa contribuição. Prazer recebê-la também. A tecnologia em si, as redes sociais e tudo mais, né, já tem transformado o debate político há algum tempo, né? Tem um papel decisivo, a gente pode dizer assim, nas eleições, nas últimas eleições principalmente. Mas como que a inteligência artificial deve ser usada tanto pela Justiça Eleitoral quanto pelos candidatos também? Qual que é a expectativa para o pleito de 2024? Então, hoje a gente pode falar que é uma realidade, né? A tecnologia, a inteligência artificial e todas essas novas virtualidades. Não tem como a gente desprender dessa situação. Então, a Justiça Eleitoral e a Justiça como um todo tem que se adaptar. Hoje a gente tem a questão do deepfake, que eu acredito que vai vir mais aprimorado nessa eleição. Então, terá que ter um controle muito grande, tanto da Justiça Eleitoral, de coibir os excessos, né, pela população em geral e pelos candidatos. Ainda não fora normatizado, será no fim do mês as audiências públicas pelo TSE, de como será o novo regramento do uso de IA nas eleições 2024, eleições municipais. Mas entendo eu que será de forma rigorosa essa nova regulamentação pela incidência dessa possibilidade de manipulação de vontade, né, da população pelas eleições municipais, serem eleições que é mais perto da população, que você tem uma incidência maior da população do que em eleições gerais. Então, eu acredito que a tendência do TSE seja uma regulamentação mais firme, de uma limitação do uso de IA nessas próximas eleições. E como que nós, eleitores, podemos nos proteger das possíveis fake news que tanto prejudicam o debate saudável, né, o debate político? E como que a gente deve encarar a realidade da inteligência artificial e das redes sociais como um todo durante esse período eleitoral? Olha, é importante a gente frisar, Wilker, porque às vezes o cidadão comum acha que não tem nenhuma incidência em compartilhar fake news ou fazer manipulação. E tem sim. Além de todas as responsabilizações cíveis, ele pode responder criminalmente contra a honra da pessoa que ele reproduziu. O simples compartilhamento pode incidir em crime. Então, é importante a gente frisar isso, principalmente no Jornal da Manhã, que chega a diversos lares, que você compartilhar notícia falsa ou manipulação ou deepfake, você pode sim ser responsabilizado. Mas a gente tem hoje diversos sites de checagem, a própria Justiça Eleitoral, ela tem hoje um nível de resposta muito rápido à sociedade, então é importante a gente ficar atento no uso de tecnologia e nos compartilhamentos de informações gerais das eleições. Tem que checar antes de publicar, né? Antes de passar para frente, né, doutor? Isso promove uma discussão muito mais saudável. Então, só para a gente deixar claro para quem está nos acompanhando, aquela pessoa que está no sofá agora assistindo o Brasil Hoje, essa pessoa ela pode ser punida caso faça a propagação de uma informação falsa. Como que isso tem acontecido? Sim, e às vezes as pessoas não têm essa informação e acham que somente candidatos e partidos políticos podem ser responsabilizados. Mas não. Se você recebe uma informação falsa de qualquer candidato que seja e você compartilha nas suas plataformas digitais, sociais, você pode ser responsabilizado criminalmente crime contra a honra. Fora, se tiver uma grande incidência, pode ainda ter complicações cíveis de ação de reparação. Então nem precisa ser eu o criador daquela informação falsa, só de passar para frente já é suficiente. Eu simplesmente peguei no meu celular uma notícia falsa de determinado candidato, se eu compartilho com os meus amigos ou compartilho em uma rede social, eu posso ser responsabilizado, mesmo não sendo candidato e não tendo qualquer vinculação direta com as eleições. Doutora, eu, como eleitor, tenho o direito de ter meus questionamentos, minhas críticas com relação a determinado candidato. Até onde vai esse limite do que eu posso ou não publicar nas minhas redes sociais? Como que eu sei que eu não estou ali sendo de alguma forma abusivo ou infringindo alguma regulamentação?
Hoje a liberdade de expressão é uma cláusula, inclusive, PET, a gente tem todo o direito de debater no campo das ideias politicamente. Então, hoje, o que eu sempre digo? O debate saudável e o senso crítico, né? Quando eu vejo que eu vou ofender ou uma notícia é falsa, não é. Aí a gente sai do campo das ideias, do campo do debate, para uma ofensa, um discurso de ódio, uma inverdade, uma desinformação. Então, o que eu sempre recomendo? A gente ter aquela noção, aquele senso crítico de entender-se até onde isso é um debate saudável, uma crítica política, uma crítica no campo das ideias. Se eu entendo que sim, é válido. Se eu ultrapasso esse limite de ofensa, desinformação, ou eu não tenho a real verdade dessa notícia, isso passa por um limite que vai para a seara criminal. Então, é válido sim, nós podemos sim debater política, isso é inclusive necessário, né, em qualquer democracia, mas isso tem uma limitação. A limitação é não infringir o direito do outro, não colocar desinformações, fake news, deepfake ou qualquer coisa que seja caracterizada enquanto discurso de ódio. Então, esse é o limite. Mas pode sim. A gente às vezes diz, não posso debater política? Pode, mas dentro de um senso crítico e que não ofenda o outro e nem nenhum candidato. A gente volta para aquela história do bom senso, né? Acho que a gente tem que ter bom senso. Todo mundo tem ali em si mesmo um filtro que consegue compreender até onde vai esse limite da liberdade de expressão. Muita gente acaba polemizando demais essa questão, mas a gente por dentro sabe quanto a gente excede, né, doutora? E essa questão da inteligência artificial, tem muitos robôs que eles são feitos para criar textos ali, criar uma narrativa muito convincente. Às vezes, se ele não sabe alguma informação, ele começa a inventar. Como que eu, como eleitor, posso desenvolver esse senso crítico e como que eu posso checar se aquelas informações que estão sendo publicadas ali, que muitas vezes foram elaboradas por essa inteligência artificial que a gente está tratando aqui hoje, como que eu sei que eu posso, onde que eu posso checar para saber se aquilo ali é real ou não? Hoje a gente tem diversas agências de checagem. Tem a Lupa, diversas, que eu nem vou citar, porque talvez eu vou deixar alguma de fora que seja importante, mas nós temos diversas, inclusive tem na Justiça Eleitoral um site onde ele recomenda essas agências de checagem, e a gente hoje tem uma discussão muito grande do que é verdade, o que é essa verdade factual. O que eu recomendo? Tem notícias que a gente vê que são absurdas, que são totalmente... Aí se coloca sempre no fim uma agência para dar uma roupagem de veracidade na notícia. Na época da pandemia, a gente sempre lia e no fim colocava Fiocruz ou qualquer fundação que seja renomada para essa notícia parecer uma verdade. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado. Infelizmente, por mais que as novas tecnologias ela vem como missão muito importante, eu sou totalmente favorável, mas ela demanda esse cuidado, esse autocontrole, né? Essa autogestão, porque todo mundo tem um celular e está à disposição diversas notícias, mandar uma mensagem ou compartilhar diversos conteúdos. Então, a gente tem posso até utilizar esse termo, uma arma tecnológica nas mãos, que dependendo da forma como a gente utiliza, a gente pode ter uma incidência muito grande na vida da sociedade. Então, a gente tem que ter esse autocontrole, essa consciência. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa caminhar-se muito na regulamentação. Hoje a gente ainda não tem uma regulamentação consolidada, igual eu disse, na seara das eleições. Vai ser várias audiências públicas agora, no fim do mês. Na Justiça Comum, está no Senado tramitando um projeto de lei para se regulamentar a IA e as virtualidades, mas a gente precisa ter essa autoconsciência e esse autocontrole. Nós tivemos recentemente um ex-presidente que foi considerado inelegível pelo compartilhamento, notícias falsas, uma das vertentes, né? Então, é uma pauta séria que está tendo uma mão muito pesada da justiça, está tendo, sim, diversas punições, então nós temos que ter essa consciência e criar esse senso crítico. É complicado agora nesse primeiro momento, mas temos que encaminhar nesse sentido que a tecnologia é uma realidade. A gente não vai, entendo eu, que não vamos retroceder nesse sentido. A tecnologia pode ser uma grande aliada, né? Até para a gente fazer uma boa escolha, mas ela pode também prejudicar todo esse processo. Antigamente, quem fazia esse serviço de checagem era
apenas o jornalista, né? Agora não, agora todo mundo tem um aparelho de celular ali, escreve o que quer, faz uma publicação e às vezes isso tem um alcance muito grande que é impossível controlar. Então a gente precisa se atentar. É tão importante, Wilker, só para citar por último aqui, nas últimas eleições, essa questão de tecnologia é uma coisa tão assim complexa que o Jornal Nacional, que é um jornal de grande circulação, né, eu acho que é um dos de maior circulação no Brasil, fizeram uma deepfake do jornalista passando uma notícia totalmente falsa. Isso a gente está falando do Jornal Nacional para passar uma roupagem de verdade. Então, quando a gente traz isso para eleições municipais, que são muito mais próximas do cidadão comum, porque você está falando de vereador, que às vezes é seu vizinho, do prefeito, em Minas Gerais principalmente, e aí Goiânia, nós temos cidades pequenas ao entorno, então é importante a gente ter esse autocontrole e essa autorresponsabilidade, porque existe sim punição. Isso tem um peso muito grande, todo mundo tem que assumir sua responsabilidade ali, né? Doutora, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui junto com a gente. Vamos conversar mais ainda nesse ano, né? Que é um ano importante. Vamos sim, sempre um prazer falar com vocês. Igualmente, abraço, tchau, tchau.